Só tem um capítulo. Profeta menor dos menores, na verdade. Pastor, qual é o propósito desse livro? Deus está mostrando aqui que Ele castiga aqueles que afligem o seu povo. Tema da mensagem, pastor: famílias em conflitos, a destruição do povo. O tema da nossa mensagem. Rapaz, ficou frio aqui. Ficou frio. Aqui faz calor aqui no altar, tá, irmãos? Você está com frio aí, mas aqui o pessoal está suando aqui em cima. Mas agora ficou frio aqui. Eu pedi para aumentar aqui para 25. Eu sou difícil sentir frio. Capítulo 1. Já acharam Obadias aí? Entre Amós e Jonas? Amém? Você vai se ligar mais nesse livro de Obadias. Diz assim a palavra do Senhor: a destruição de Edom. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos, como foram buscados os bens de Esaú, como foram enquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levantaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. E os teus valentes, o Temã, estarão atemorizados para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia de seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem e entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, e a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vos bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és aquele que não tarda, tu és aquele que não falha, tu és aquele que sobre nossas vidas coloca a tua forte mão. Eu não sei como estão os sentimentos, os corações, as mentes aqui neste lugar, mas eu tenho orado para que a nossa condição humana não impeça do teu Espírito falar aos nossos corações. Eu te peço que a minha condição humana, as minhas limitações, não me impeça de entregar à tua igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, que nesta noite seja a noite de restauração.
Seja noite de reflexão. Seja noite, Senhor, onde o Senhor irá nos dar, assim, aquilo que não temos. Habilidade. Para poder lidarmos com questões difíceis demais para nós. Assim nós oramos, é culto de família. Estamos à disposição do Teu Espírito e da Tua Palavra. Fale e não te cales deste lugar. Sejamos nós, Senhor, ouvintes daquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu oro, te agradeço. No nome que é sobre todo o nome, nome poderoso de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar no nome de Jesus. Meus irmãos, pastor, é um livro incomum. O livro de Amós. Ou melhor, o livro de Obadias. Uma profecia em forma de poema. E aqui nós temos que ter muito cuidado na interpretação desse livro. Você vai ver que o livro também vai falar no grande e temível dia do Senhor. E aqui já Edom aqui está sendo comparado a todas as nações que são contra a vontade de Deus. Mas quando olhamos para o texto, vamos entender o que o profeta está falando e com quem ele está falando. Obadias é o menor, o profeta menor e o menor dos livros. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Essa é a verdade. Ele vai relatar a derrota definitiva de Edom e de Nínive, dos inimigos do povo de Deus. Ele vai mostrar que nada vai ficar impune, mas vai nos mostrar também como as falhas de uma família podem reverberar ao longo dos anos, como a inabilidade de uma família. O que é a inabilidade? A falta de habilidade de um casal. Isso pode reverberar anos, incidindo não só em anos de ódio, de guerra, de batalha, mas na destruição de um povo inteiro. Deus ele vai prometer aqui acabar, exterminar os edomitas da face da terra. Mostra que Jerusalém foi saqueada pelos caldeus. Enquanto Jerusalém está sendo saqueada pelos caldeus, os edomitas estão aproveitando para entrar em Jerusalém, para roubar. Sabe, os judeus que fugiam dos caldeus, os edomitas eles pegavam e matavam. Aqueles que eles não conseguiam matar, eles entregavam para serem cativos dos caldeus. Os edomitas estavam contra o povo de Judá. E você vai perceber que a profecia é uma profecia muito pessoal e até mesmo parental. Se você olhar o versículo 10, me ajuda aí, o versículo 10. Versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Uma profecia que vai indicar parentesco entre os dois povos. Teu irmão Jacó. Isso é Deus que está falando através da boca do profeta. Porque eles eram contra os judeus de uma forma impressionante. Tanto é verdade, essa profecia de cunho pessoal. Deus vai dizer que iria exterminá-los da face da terra. Amós capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada. Novamente, vamos ver o cunho pessoal da profecia de Amós. Porque perseguiu o seu irmão, aqui é a minha tradução, o seu irmão a espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Novamente, Amós vai levantar uma profecia que vai indicar uma guerra de nível pessoal entre parentes. Malaquias capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5 vai dizer o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que vos tenho amado. Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Versículo 4: ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Deus está falando assim: ó, cada vez que vocês tentaram se levantar, eu vou destruir vocês. Cada vez que vocês disseram: olha, não, estamos caídos, mas vamos nos levantar, eu os abaterei novamente. Deus está falando para ele assim: ó, estou insatisfeito com a sua postura, e vai sempre usar contra seu irmão Jacó. O povo
diferentes de outro povo, mas que saíram do mesmo ventre, do mesmo útero. E o ódio ia se estendendo ao longo dos anos, no meio desses dois povos. Tem um relato em Números, que quando o povo judeu vai passar, os edomitas vão dizer, se passares pela nossa terra, iremos buscar a espada. Um ódio tão grande, um ódio tão tremendo, de dois povos originados do mesmo útero, do mesmo ventre. Isso é algo tão forte entre eles, que a profecia de Obadias já tinha se passado 1.500 anos. 1.500 anos do nascimento de Jacó e Esaú. Você vai entender, nós vamos entender a profecia de Obadias, quando formos lá em Gênesis capítulo 25, a origem, de onde tudo começou. Mas haviam se passado 1.500 anos, e eles odiavam o povo judeu a esse ponto, a ponto de sempre estarem concorrendo para o mal daquele povo. É algo tão forte que no Novo Testamento vai aparecer o Herodes, o Grande. Existiu mais, Herodes é um título, Herodes o Grande, Herodes Agripa, Herodes, mas Herodes o Grande, e os relatos vão dizer que ele é descendente dos edomitas, e ele foi terrível também contra o povo de Deus, mandou matar criança, mandou matar ninguém, perseguiu para que Jesus Cristo não nascesse, também descendente de edomita. Até no Novo Testamento, o descendente dos edomitas vai aparecer perseguindo o povo de Deus. Tamanho era o ódio impregnado, que corre durante anos, gerações, que atravessa o Antigo Testamento e vai até o Novo Testamento, através da vida de Herodes, edomita, perseguiu também o povo de Deus. Isso acontece depois da queda de Jerusalém, 70 anos. Os edomitas desapareceram da história. Aquilo que Deus falou, que iria exterminá-los da terra, não se ouve mais falar do povo edomita, porque foi palavra de Deus que eles seriam exterminados da face da terra. Mas vamos ver aqui profecias de cunho pessoais. Sabe por que se alegrou? Porque celebrou no dia da angústia do teu irmão. Irei exterminá-los, destruí-los da face da terra. E é interessante que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Pastor, onde esse ódio todo? Anos, 1.500 anos depois, ainda estavam perseguindo o povo judeu. Mas onde começa tudo isso, irmãos? Isaac casou-se com Rebeca, casamento lindo. Rebeca era estéril. Isaac vai orar alguns anos incansavelmente para que Deus fizesse um milagre na vida de Rebeca. Deus fez um milagre, abriu a madre, o Senhor falou para ele vai orar para ver o que estava acontecendo, e ele vai falar para ele assim: o Senhor disse para ele, 2 nações há no teu ventre, os 2 povos se dividirão das 2 entranhas, e o povo será mais forte e um servirá ao outro. Mas vai dizer que o maior vai servir o menor. Ele vai buscar a Deus no seu entendimento, como pai, como sacerdote, como homem da casa. Ele vai orar para entender o que estava acontecendo. Nós vamos ver no nascimento que o menor nasce agarrado no calcanhar do mais velho. Um sai primeiro, o outro sai depois, E aí vão dizer que não, Jacó, o termo Jacó é 7-1, não é nada disso, é aquele que calça o calcanhar. Mas pela forma de vida, pela forma que ele leva a sua vida, nós vamos ver a formação do caráter dele. Vamos entender que, chamando ele de enganador, de 7-1, de tripudiador. Mas o nome Jacó não significa isso. Mas vai dizer que a profecia seria um inimigo. Mas a profecia não diz assim, eles vão ser inimigos mortais por toda a vida. Não é isso que diz. Diz que o povo sairá, 2 povos do seu ventre, se dividirão, e o maior servirá o menor. Ou seja, o menor seria mais ilustre, para o menor teria uma promessa, e o maior serviria ao menor. Bom, essa é a profecia, ele chega a isso aqui. Isso aqui é para a gente entender o que o profeta Obadias está falando sobre o irmão, sobre por que se alegraste no dia da angústia do teu irmão, e exterminados da face da terra. Nasce ali. E é interessante aqui que a Bíblia não vai dizer que seriam inimigos, mas que uma nação se dividiria. 2 irmãos, criados na mesma casa, saíram do mesmo ventre. Nós vamos olhar para Jacó, o pai dos judaítas. Nós vamos olhar para Esaú, o pai dos edomitas. Os 2 eram irmãos. Por isso Obadias está falando na sua profecia. Porque celebraste no dia da angústia do seu
irmão, por que perseguiste a Jacó? Porque é a descendência de Jacó. Então uma profecia para quem era parente. Uma profecia de um povo que não era o povo escolhido, mas saiu do mesmo ventre. Era parente. Sabe, não era um povo que Deus deixou de amar, não, pelo contrário. Mas quanto mais Deus falava, para de perseguir, ele mais perseguia. Quanto mais Deus falava, para de perseguir o teu irmão, mais eles perseguiam, mais eles matavam. Sabe, mais eles se posicionavam de forma a fundar o povo de Judá. Quanto mais Deus mandava profeta, mais eles agiam ao contrário. Aí Deus se levanta, a justiça de Deus, não há erro e não há falha. E vai falar assim, ó, vai defender o seu povo, falar, vou exterminar vocês da face da terra. Sabe, Deus está falando que é para amar, quanto mais falava para amar, mais eles odiavam. Quanto mais era para colocar as coisas no lugar, mas eles iam para o lado contrário. Mas onde isso começou, pastor? Qual é a aplicação real? Qual é a aplicação disso para a nossa vida? Vai ser no mesmo útero. Vieram na mesma família, a mesma educação. Porém, pela inabilidade dos pais. Preste atenção nessa palavra. Para quem tem mais de um filho dentro de casa. Inabilidade. O que é inabilidade, pastor? É a falta de habilidade em lidar com algumas questões. Pela inabilidade dos pais, a competitividade entre os irmãos só crescia. A competitividade dentro da própria casa só crescia. Eles eram diferentes, na forma era caçador, montador de tendas, mas a competitividade dos irmãos não parava de aumentar a cada dia. E os pais não tiveram habilidade para lidar com isso. Eles cresceram a competitividade a ponto de um roubar a primogenitura do outro, o outro falar que ia matar o irmão. Isso só foi crescendo dentro da casa. Inabilidade. Sabe, às vezes não é por mal, às vezes nós não temos habilidade de lidar com algumas questões. Eu quero fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida através dessa palavra. Aí agora você entendeu a profecia de Obadias. Por que vibraste? Por que celebraste o dia da angústia do seu irmão? Por que perseguiste Jacó a espada? Irmão, dos povos que saíram do mesmo lugar. Primeira aplicação. Trazer uma palavra de aplicação real para a nossa vida. Para você sair daqui nessa noite e amanhã, eu espero que por honra e glória do Senhor você já comece a colocar em prática, sabe, para que haja paz. Porque um dia a sua geração vai passar. E a geração dos teus filhos permanecerão. E alguns não mais se sentarão na mesma mesa. Alguns não mais se visitarão. Sabe, irmãos, é interessante que quando eles estão dentro de casa, existe um elo comum que são os pais, está todo mundo junto. Mas depois que casa e cada um tem a sua família, tem irmão que nunca mais vê o outro. Tem primos que não vão crescer juntos. Não vão. Vai passar um tempo e eles não vão se ver. Não vão estar juntos, não haverá comunhão na família que fica. Isso aqui muitas das vezes tem a ver com a inabilidade dos pais em lidar com algumas questões dentro da própria casa. Primeira aplicação que eu quero deixar aqui, principalmente para quem tem mais de um filho dentro de casa, irmãos. Não subestime os pequenos problemas, pois as pequenas coisas podem se tornar um grande mal amanhã. Cuidado. Observe. Competitividade crescia entre eles, se odiavam. Aparentemente os pais não combatiam essas questões. E a competitividade só aumentava entre os irmãos. Competiam. Era um querendo ser maior que o outro, um não estava nem aí para a primogenitura, o outro estava de olho no que o outro tinha. E às vezes a gente finge que não está vendo isso dentro de casa. Sabe, tem sinais de competitividade, de indiferença, de pouco caso entre os irmãos. Não deve ser ignorado. Isso deve ser combatido dentro de cada casa. Tem irmão que só afunda o outro, só entrega o outro, ainda vibra quando o outro está mal. Combata isso. Ore por isso. Chame. Converse. Sabe, não ignore pequenos sinais, pequenas coisas dentro da sua família. São as pequenas coisas como essa, a competitividade se tornaram grandes males de anos e anos de ódio, a ponto de Deus entrar para poder acabar com aquilo ali. Tem que ser combatido, sabe? Alguns vão apontar como coisa de irmão, depois passa, mas a verdade é que tem coisas que nunca passam e ainda pioram na maturidade. Quando cresce, aí que o negócio aparece ainda mais. Não ignore pequenas coisas. Tem irmãos que não vão se dar, que não vão visitar um ao outro, que só estão dentro de casa porque se suportam e não tem para onde ir. São coisas ignoradas, debaixo de alguns narizes aí.
Por inabilidade do casal, falta de sabedoria em criar os irmãos como amigos. Inabilidade. Era para criá-los como amigos. Tentaram, porque isso é a função de pai e mãe. Fazer a ponte de amizade entre irmãos. Se não sabia, é a nossa função. Como pai e como mãe, fazer essa ponte de amizade entre irmãos. Irmãos, eu falo que o amor de irmão é interessante. Cresce junto, mas quando trata de partilha de bens, virou inimigo importante. Quando se trata de herança, sabe, às vezes não há um amor genuíno. Não há algo que nós consigamos combater, não há algo que não vemos ou ignoramos. Vai passar. Mas o fato é que na habilidade do casal gerou aí 1500 anos de guerra, de violência, a ponto de Deus entrar, tá? Trazendo juízo. Deus acaba com uma nação devido a essa guerra. Deus se levanta contra Edom. De muitas outras nações que Deus destruiu o carro do seu povo, Edom era parente, era irmão. Deus destrói uma nação inteira. Irmãos, por causa da inabilidade dos pais que não sabiam lidar com algumas dificuldades. Primeira aplicação: não ignore as pequenas coisas. Começa a observar. Pastor, acho que já está, para mim já é tarde demais. Irmã para um lado e para o outro, já deu ruim. Sabe, ninguém combateu isso e eu para o lado, ele para o outro, não suporto, não tem como. E nem parece que saíram do mesmo ventre ou que viveram na mesma casa. Quero te dizer que para Deus não há nada impossível que Ele não possa fazer. Mas para você que tem filho sobre a tua tutela, não ignore as pequenas coisas. Tu vê um filho enciumado, está sempre querendo quebrar o outro, está sempre, combata isso, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Segunda aplicação, irmãos: uma grande bênção pode se tornar uma grande tragédia. Presta atenção nisso. Quando nós deixamos a nossa vaidade, o nosso orgulho pessoal dominarem, sem qualquer orientação divina, o que era para ser bênção, era para ter duas nações brilhantes, duas nações saídas de Deus, ainda que uma fosse escolhida. Sabe, outra nação poderia ser uma nação boa também, mas por causa de que? Do orgulho, não havia nenhuma sabedoria divina. A mãe amava o caçula e o pai amava o mais velho. A mãe preferia um e o pai preferia outro. E onde está a sabedoria de Deus nisso? Lugar nenhum. Era só orgulho deles. Era só eles sem presença de Deus. Era só eles sem direção. Meus irmãos, cada filho é diferente. Tem filho que parece muito contigo, tem filho que parece muito, tem filho que não parece que nenhum dos dois. Mas mesmo o filho que te agrada e que não te agrada é teu filho também. Sabe, mas um preferiu um e o outro estava preferindo o outro. Inabilidade. Quando nós deixamos que o orgulho dominasse a orientação divina, por mais que um faça tudo o que você quer, glória a Deus. Meu orgulho do meu filho, porque ele parece comigo, ele segue as minhas instruções, mas tem aquele cabeça dura que não quer seguir. Mas é teu filho também. Tem aqueles que alguns botam no pedestal e outros que a gente só funda. Tem aqueles que a gente escolhe para serem campeões e aqueles que a gente escolhe para ser derrotado. Toda família tem isso e passa por isso, irmãos. É difícil. Eu vou falar, não, amo meus filhos da mesma maneira. Nós agimos diferente com cada filho. Eles têm o seu próprio caráter, a sua individualidade, o que torna mais difícil algumas coisas. É fato. Mas não podemos deixar. Orgulho daquele casal, arrogância, digo até arrogância, de preferência, sem luz divina, trouxe guerra dentro daquela casa, trouxe guerra dentro daquela família. Um gostava de um mais novo, Rebeca, o outro gostava do mais velho, Isaac. Sabe, às vezes os filhos não é uma ação, é uma reação. Tem irmão que se afasta do outro, mas é uma reação. A forma do tratamento, ciúme, inveja. Mas eu quero te falar uma coisa aqui também. Às vezes a gente sobe nesse altar e a gente fala que tem gente que para dentro dá copo de barro e para fora taça. Existe, mas a palavra de Deus é para cada caso e para cada momento. Tem gente que é ajudado sim, mas às vezes passa dificuldade pelas escolhas que fez. E tem momentos de andar sozinho, tem momentos de dar a mão. Não é todo momento que pai e mãe vão estar dando a mão, não. Tem momento que vai ter que se virar sozinho pelas escolhas que fez, senão também não cresce.
Então não é caso de abandono, é caso de crescimento. Tem hora que a gente tem que tirar a mão para ver se o negócio vai, senão não vai. Então às vezes não é abandono não, é tempo de crescer e amadurecer na presença do Senhor. Competitividade, um gostar mais de outro do outro. O que alguns aqui não sabem, que a obrigação dos pais é criar pontes entre irmãos e não muralhas. A nossa obrigação é tentar fazer que eles se deem bem. A nossa obrigação é ter subterfúgios para que eles cresçam bem, para quando a gente faltar ainda se reúnam no Natal, no Ano Novo, ainda se lembrem dos fatos que nós fazíamos. Sabe, os pais se vão, reunião acaba. É obrigação dos pais fazerem ponte entre os irmãos. Que isso, pastor? É a nossa obrigação. Não construir muros, não fazer comparações. Ah, tem teu irmão que é isso, tem você que é, cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Mas a nossa missão como pais é fazer pontes, coisa que Rebeca e Isaac não fizeram. Pelo contrário, ainda tornaram isso pior, fomegaram devido às suas preferências. Um preferia um e um preferia outro. Mas a nossa obrigação é fazer pontes. A nossa obrigação é fazer pontes entre pai e filho. A nossa obrigação é fazer ponte entre mãe e filho. Sabe? Tem coisas que a gente fala assim: não, meu filho, é teu pai que não quer, e o pai sai como vilão. Quando é algo em comum, que os dois estão de acordo, por que a mulher também não fala? Tem coisas que a mulher ou o homem fala: não, isso aí é com a tua mãe, porque tua mãe é mais dura, a mãe sai como vilã da história. Mas temos que fazer ponte e não muralhas. Sabe, tem mãe que ela vai usar o filho para falar mal do pai, como tem pai que vai usar o filho para falar mal da mãe. Mas o fato, temos que fazer ponte, meu filho. Teu pai é assim, tá? Teu pai é até grosseiro, mas te ama, é provedor, corre atrás e é teu pai, é ponte, não muralhas. Sabe, tua mãe às vezes é dura, pega filho, mas ainda é a tua mãe, te ama e faria tudo por você. É ponte. Família trabalha junto. É obrigação das famílias fazerem pontes entre os filhos e Deus, e não lutar contrário à vontade de Deus. Fazer pontes entre filho. Quem é que vai pregar o evangelho na tua casa? Quem vai ser a ponte entre Deus e os teus filhos? A gente deixa para o departamento infantil, a gente deixa para a tia da escolinha, a gente deixa para o culto de família, que é quando eles sentam, senta todo mundo junto. Mas quantas vezes você senta junto na tua casa? Quantas segundas você senta junto numa sala e vê algo em comum? Tem que fazer ponte no meio da família. Não é só ponte entre irmãos, mas ponte entre pai, ponte entre filha, ponte entre Deus e nossos filhos. Quem tem que apresentar o evangelho aos nossos filhos somos nós. A gente vem, a gente aprende, a gente ouve a palavra, a gente glorifica, a gente exalta e a gente leva para dentro da nossa casa. Quantos aqui tem um culto no seu lar? Eu ainda não tenho, você sabe. Quantos aqui tem um culto no lar? Levanta a mão aí. Quem aqui faz um culto no lar? Não estou falando culto de parentela, culto na casa onde mora, pai, mãe e filho. Quantos aqui tem culto no lar? Ninguém tem um culto no lar. Deixa eu pegar uma terça-feira, vamos fazer o nosso culto. O canto é a ponte. Você lê a palavra, meu filho. Você faz o louvor, meu filho. Vamos adorar, é a ponte. Não é feita essa ponte. Sabe, o responsável por levar Deus para a nossa casa somos nós. O maior responsável em pregar Jesus para a nossa família somos nós. Quando fala que a mulher, o marido, certifica a mulher, o marido, é isso, são pontes. Nós temos que fazer pontes. Mas quando eu quebro essa ponte, quando eu começo a levar ministério para dentro da minha mesa, quando eu começo a falar mal de líder dentro da minha casa, como é que eu quero que meu filho cresça amando a Cristo, se eu sou o primeiro que joga vai contra isso? Sabe, começa a falar no café da manhã que o líder tal é assim, que o líder AB é assim. Como? Sabe que hoje tem filho de pastores que não querem mais ir para a igreja, porque vê o distrato, sabe, vê um pouco caso em relação aos seus pais. Hoje tem homens e mulheres aqui, liderança, filhos de líderes, que também não querem mais ir para a igreja, porque vê o distrato que o pai passa, a dificuldade. A mãe é líder, mas o sufoco que é quando vê um seminário, quando vê um congresso. Não, tem gente que até está na igreja, mas não quer mais se envolver com nada, que estão vendo aquilo que acontece, porque os assuntos são levados para o café, os assuntos são levados para a mesa. Evite isso, sabe, está na mesa, começou a falar de ministério, corta, começa a falar de outra coisa, não deixa algumas coisas chegarem. O responsável por fazer a ponte entre Deus, o reino e a sua casa também é você. Responsável de pai e mãe, Rebeca, Isaac, não fizeram essa ponte. Essa é a nossa segunda aplicação.
A ponte é uma necessidade. Pai e filho. A filha não conversa muito com o teu pai, tem que orientar ela, teu pai. Se aproxima, vai lá, conversa. Sabe, às vezes não é só falar, é ouvir. Ouvir é mais difícil, às vezes a conversa é um monólogo. Tu só fala, isso não é conversa. Pastor, mas só fala besteira. Ouve o que ele tem para dizer. Ainda que o que ela tenha para dizer seja: você não é suficiente. Isso nos dói. Porque a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos e achamos que somos suficientes. Mas tem vazios neles, tem dificuldades, tem questões, tem buracos inteiros, abismos, que você não vai conseguir preencher esse negócio. Só Deus pode preencher. Então pare, converse, faça ponte. Rebeca e Isaac não fizeram ponte entre os dois filhos. Rebeca não fez ponte entre Isaac e Jacó. Jacó não fez ponte entre Esaú e Rebeca. Pelo contrário, sabe, a conversa, a interação acabou na casa. Rebeca começou a ouvir por trás das paredes. Sabe, ela ouviu quando Isaac disse ao seu filho para aprontar aquilo que ele queria, que naquele dia ele dá a bênção para ele. Sabe, quando o diálogo acaba: ah, mas está ficando velho, está ficando chato. Claro, dizem que todo velho fica chato, mas dá para a gente quebrar esse negócio. Está repreendido ou não está? Para a glória do Senhor. A terceira idade do Senhor tem que ser diferente. Até nisso nós temos que ser diferente. Pastor, o diálogo acabou porque o homem ficou velho, o homem ficou cego. Rebeca começou a ouvir atrás das portas, atrás da parede, fazer fofoca para Jacó. Sabe, acabou a comunhão, acabou a conversa dentro do lar, acabou a conversa dentro da casa. Ela acha a melhor oportunidade para quê? Para que um roube a primogenitura do outro. Ó, teu pai vai entregar a bênção do teu irmão. Ouviram por onde? Pararam de conversar. As decisões começaram a vir só de um lado. Sabe, você não tem nenhum direito de tomar uma decisão ministerial sozinho, principalmente quando os dois estão no ministério. Ah, eu quero isso, não quer não. Tu vai conversar com a tua mulher, vou orar, vai ver se é de Deus, irmãos. Sabe, quando o diálogo acaba, o diabo entra. E a guerra. Sabe, essa família, um casamento que começou tão lindo, você vai ver como começa o casamento dos dois. Foi linda, ele ora por ela, ele amava ela, ele ora para que ela tivesse filho. Mas olha o ponto agora que eles chegaram. A conversa tinha acabado. Sabe o que você está casado? Está junto e separado? Está na mesma casa, mas não está junto. Tem semanas que eu sinto muita saudade da pastora. Que isso? Às vezes eu sento no sofá e ela está na ponta do outro sofá. A gente está no mesmo lugar, mas não estamos juntos. Quem passa por isso aqui? Sou eu? Sou eu que passo, sério? Sou o pastor que passa por isso? De estar dentro de casa e às vezes não está junto? Sou eu que passo. Ah, por quê? Montão de afazeres, um monte de coisa vem na frente, a gente esquece que nós somos prioridade de todas as coisas que vêm na frente. Filhos vão casar, filhos vão embora, vai ficar só você, né? A conversa acaba dentro daquela casa. Rebeca vai só pegando as coisas, Isaac vai tomar postura sozinho. E agora eu entro na terceira aplicação. Primeira aplicação dessa palavra para a nossa vida, e trazer uma palavra prática para nós. Não ignore as coisas pequenas. Olha os sinais, olha o comportamento dos irmãos, olha como está o relacionamento da filha com o pai, do filho com a mãe. Talvez você tenha que intervir para fazer ponte, para que tudo dê certo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Sabe, ele aqui, uma coisa que era para dar certo, começou a dar errado. Um começou a elogiar demais um, o outro começou a elogiar demais o outro, ou amava um, ou amava o outro, e às vezes até naquilo que a gente fala, a gente afasta irmãos. Tudo bem, tá, tô legal, orgulho, tá bom, mas até nisso a gente tem que vigiar. Até nisso, tu não sabe o que vai no coração do outro, tu não sabe o que ele carrega dentro dele. Até nisso a gente tem que vigiar, sabe? Terceira aplicação, irmãos. Não podemos mudar os desígnios de Deus. Guarda isso. Quando Jacó, quando Isaac vai orar, o que Deus vai falar? Que do ventre vai sair o quê? Dois povos se dividirão, e que o maior vai servir o quê? E ele vai dar a bênção para quem? O maior. Ele sabia que não seria assim, mas ele amava o mais velho. A mãe provavelmente sabia da profecia. O que a mãe vai fazer? Vai falar, vai dar ajudinha para Deus. Vai lá, se disfarça do seu irmão e pega a bênção da primogenitura. Já que o maior vai servir o menor, então vou dar um jeito no jeitinho. Não é isso? Não dá para mudar o que Deus tem, não, irmão.
Você pode amar mais um, dar mais atenção para um, mas se Deus falou assim, eu vou levantar o outro como coluna, Ele vai levantar o outro. Pronto. Tem jeito, não pode correr disso não. Eles começam a tentar dar uma ajudinha para Deus. Aí o pai vai dar a bênção para o mais velho, o mais novo vai se passar pelo mais velho, vai roubar a bênção do mais velho, sendo orientado pela sua mãe, que vai morrer sozinha, seus 2 filhos. Sozinho, pela inabilidade. Mas quem morre primeiro, Isaac ou Rebeca? Quem morre primeiro, Isaac ou Rebeca? E ela vê os filhos juntos dela, mais? Não. Ela não. Um vai para um lado, o outro quer matar o outro. Inabilidade. Sabe? Todos tentando manipular a Deus. O que o mais novo vai fazer? O mais velho ele chega e o mais novo vai fazer o quê? Me vende a tua. Provavelmente ele ouviu falar que o mais velho também serviria a ele, então me vende de novo, já está aqui. O que o mais velho vai fazer? Acho que vai, primogenitura, estou prestes a morrer, estou cheio de fome. Sabe o que era o Deus dos Edomitas? Todos tinham muitos deuses que estavam em volta deles, os caldeus, os seus amigos, tá? Aqueles que andavam com ele, mas os Edomitas não tinham muitos deuses. Sabe qual era o Deus dele? O material. Edomita gostava do que era material, do financeiro, dos bens. Aí você vê a postura de Esaú lá atrás, alguém que não estava nem preocupado com o espiritual, com aquilo que era a tradição. Não, vou vender minha propriedade. E ali ele sela algumas coisas na vida dele. E os Edomitas, o Deus dos Edomitas era o material, era o físico, era o dinheiro, eram as posses, eram os deuses dele. Não tinha muitos deuses como os caldeus. Era o material, era aquilo que tinha. Isso vai persistindo na vida deles. Todos eles tentando manipular a Deus. Sabe, todos eles tentando dar um jeitinho para aquilo que Deus tem. Meus irmãos, Gênesis 33, versículo 1 ao versículo 4, vai dizer assim: E levantou-se Jacó e seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as suas servas, e pôs as servas de seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou a terra 7 vezes. Olha o encontro lindo de Jacó e Esaú. Jacó vai se inclinar na terra como se eu fosse o menor do que tu, meu irmão. Me perdoa. Sabe, houve um perdão entre eles. Abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, beijou, choraram juntos, irmãos. Mas se houve reconciliação entre irmãos, por que a geração continua se odiando? Se os irmãos tentaram resolver as suas diferenças, se houve perdão entre eles, por que havia ódio entre os descendentes? E não era dos judeus contra os edomitas, era o contrário. Era dos edomitas contra os judeus. O ódio era muito grande. Mais de 1500 anos de ódio depois. Mas se os irmãos se reconciliaram, se os irmãos choraram, se os irmãos se abraçaram, eles fizeram aquilo que era plausível, que era certo fazer, por que essa guerra continuou a ponto de Deus terminar os edomitas? Sabe o que eu entendo? Que as nossas dores não são apenas nossas. A sua dor, o seu filho observa a sua dor dentro de casa. Seu filho observa o que você passa dentro de casa. Seus filhos observam os comentários que você faz dentro de casa. Meu pai estava aqui, ele deu a saída, mas eu não sei se eu tenho permissão para falar sobre isso, mas eu tive um tio muito relapso. O irmão do meu pai era um homem muito ruim. Eu era pequeno demais para entender algumas coisas. Eu sei que a minha mãe, grávida, não sei se da minha irmã ou de mim, esse tio tinha tirado um fogão para o meu pai, algo do tipo. Mas o meu pai pagou o fogão. Aí o meu tio um dia chega lá em casa, na casa dos meus pais, e fala assim: ó, se está no meu nome, então é meu. Pegou o fogão e levou para casa. Minha mãe grávida, sem ter onde fazer a comida, sem ter como cozinhar. Meu tio era desse nível de prepotência. Eu vou explicar por que ele era nesse nível de prepotência. Pai, eu estou falando algo aqui que eu nem sei se eu tenho autoridade de falar, não sei se você está ouvindo. Eu sei que
Meu tio era de um nível tão alto de prepotência, irmãos, que só porque ele tirou o fogão para o irmão pagou, quem pagou foi meu pai. Ele foi lá e pegou o fogão. Meu pai parou, rompeu laços, não brigou, deixou ele para lá e vivemos a nossa vida. Mas eu ouvia falar e eu já cresci com o pé atrás com meu tio. Porque, sabe, você passa e compra a briga dos seus. Por isso tem que ter cuidado com aquilo que você faz dentro de casa ou fala dentro de casa. Porque os dois irmãos se reconciliaram, mas as gerações continuaram se odiando. Roubou a primogenitura do nosso pai. Era para a gente ser o povo, sabe? Isso foi perdurando. Alguém passou a história. Alguém falou a história. Alguém viu o sofrimento de alguém. Algo aconteceu. Porque houve briga naqueles dois parentelas. Mais de 1500 anos brigando. Mas sabe o que meus pais faziam? Dá bênção, ele é teu tio. Não fala nada, ele é teu tio. Respeita, ele é teu tio. Sempre muito sábios quanto a isso. Mas eu via, meu pai não se chegava para o irmão. Até que houve a morte do meu avô, ficou perto de morrer, chamou meu pai para uma conversa. E falou: se vocês não se entenderem, eu não vou poder morrer em paz. E meu pai reatou com o irmão, mas ainda assim, as minhas primas, quando elas podiam aprontar com a minha irmã, elas aprontaram. Sabe, eu não sei o que ele passou para os filhos dele a nosso respeito. Cada um conta a sua história do jeito que quer e a sua versão. Meus primos tinham um pé atrás com a gente, não dava para andar muito perto, não dava para confiar muito, porque eles tinham um pé atrás conosco. Mas meus pais me ensinaram: respeita, são teus primos, respeita, é seu tio. Meu tio era tão ruim que essa mesma família que ele não soube criar, não soube criar pontes, sabe, não soube orientar, abandonou ele no hospital para morrer sozinho. Tão bom que ele era. Separou da minha tia os filhos. Sabe quem foi cuidar dele no leito de morte? Meu pai. Já certo, já entendendo que precisava perdoar, que era irmão dele, que vai comprar o colchão, porque ele já não levantava mais da cama. Tinha escária, no nome? Como é que é o nome? É isso. Escara. Nossa. O colchão especial para isso. Meu pai. Quem acompanhou até o fim da vida dele? Meu pai. Meu pai. Meu pai e minha mãe. Respeito. Ponte. Mesmo com quem nós julgamos não merecer. A nossa função é de fazer pontes. Sabe? Isso é passado por gerações. Os dois se reconciliaram. Mas a geração, o povo que sai dali, continua perseguindo os filhos de Jacó. 1500 anos de guerra. Ele vai usar o profeta, vai exterminar os edomitas, porque Deus luta pelos seus. E Ele é justo naquilo que Ele faz. Houve perdão, mas houve guerras. Alguns sentimentos são materializados, irmãos. Sabe? Através de gatilhos emocionais, de coisas que a gente ouve, afetam toda a família, são passados para as outras gerações. Sabe, tem mães que os problemas dela têm para as filhas e vão para as filhas de seus filhos. Se a gente não quebrar algumas cadeias, algumas dificuldades, sabe, o que nos dá poder para isso? Deus tem poder para isso. Nós não temos sozinhos, mas Deus tem poder para quebrar cadeias, sabe? A igreja é feita de famílias, isso é lindo, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Mas o que me assusta é que as famílias têm dificuldades. Tem um monte de famílias aqui, mas todas elas têm um tipo de conflito. Todas as famílias aqui representadas têm seu tipo de conflito. Pastor, mas a igreja é feita de famílias, mas as famílias têm conflito. Sabe, você vê hoje a Janice e a Lívia, lindo, as irmãs estão juntas, mas tiveram conflitos. Cada um pensa de uma forma, toda a família tem conflito. Tem um filho que é colocado no pedestal, tem um outro que só toma aperto. E congregar junto com parentela é lindo, mas é difícil. Porque somos famílias geradas em meio a conflitos pessoais dentro de casa. Conflitos que o pastor não sabe que tem. Na foto fica lindo. Nós somos cheios de conflitos. A igreja é de famílias cheia de conflitos. E aí alguns reagem. É irmão que não olhou para o outro, é irmão que não liga para o outro, é irmão que está longe do outro. São reações de conflitos dentro da família. Sabe o que torna a família sã?
A genealogia santa é Cristo. Ele que faz famílias santas. Porque famílias são feitas, são geradas em meio. Existem muitos conflitos de preferência, de luta, de falta de atenção, de compatibilidade. Então famílias têm conflitos. Tem conflitos. Às vezes eu falo muito aqui do Miguel, eu falo rindo, que Miguel e Júlia parecem muito comigo e minha irmã. A minha irmã era de uma responsabilidade assim brilhante. Dava 800 reais na mão da Júlia, ela pagava o curso, pagava a conta, guardava dinheiro e comprava a camisa do Flamengo para mim no meu aniversário. Eu dava 20 reais pro Miguel, eu gastava tudo de bala na mão. Mas eu era assim, minha irmã parecia muito com a minha irmã. E quando eu falo que meu filho se parece comigo, tu teria vergonha, meu filho, de se tornar o que teu pai se tornou? Hoje. Então eu vejo que tem futuro para ti. Tem futuro para o teu filho também. Então eu rio, porque eu é igual. E não vejo nada de mal nisso, porque cada um é cada um. Sabe, nós precisamos entender isso. Famílias têm conflitos. Somos diferentes. Nós precisamos fazer pontes e quebrar esses conflitos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Alguns tentam simplesmente esquecer. Vamos passar por cima. Vamos fingir que nada aconteceu. Tem gente aqui que tem hoje, são homens e mulheres de meia idade, que ainda estão sofrendo conflitos familiares. Não conseguiram caminhar, sabe, interferiram na forma de ser. E tem casa leva. Sabe, tem maridos, tem homens aqui que vêm de conflitos familiares, de famílias totalmente separadas. E a mulher que casou levou tudo. Você leva o pacote todo para você. Tu não sabe do que tu está lidando. Quando vê, já está casado. Levou os traumas, levou as lutas, levou as guerras para você. Quando casa, tu não vai só o lado bom, não, vai ruim também. Você leva tudo. Tem homens aqui que nunca tiveram o carinho de seus pais. Tu não vai conseguir fazer carinho dos seus filhos. Ou a gente quebra isso em nome de Jesus, não vai ficar difícil. Tiveram homens aqui que tiveram que criar filhos sozinhos. Endureceram o coração para fazer aquilo que era necessário fazer. E é claro que vai faltar outras coisas. Claro que vai. Mas até nisso nós temos que ter entendimento. Sabe, o importante é que deu certo. Mas se vai faltar outras coisas, pastor, vai faltar outras coisas. Pastor, não houve uma conversa, porque não dava. Não foi acostumado com uma conversa. Ou cuidava, ou trabalhava, ou parava, ou conversava. Não dá para ter tudo. Mas o fato é que a gente quer enterrar, a gente quer esquecer. Mas eu quero falar nessa noite que a solução não está em enterrar e esquecer. O acusador, 8 horas. Não está em enterrar e esquecer, está em cavar. A solução está em cavar, mas cavar dói. Sabe, tem gente aqui que começou o tratamento no psicólogo, e no primeiro dia ele faz você falar, não quero falar, fica mal, fica deprimido uma semana, porque não quer trazer à tona, porque dói. Dói, mas cura. Dói, mas sara. Deus não quer da gente no jeitinho. Deixa ele arrancar a casca, deixa sangrar, deixa ser curado por honra e glória do Senhor. A solução não está em enterrar e esquecer. Isso aí não está dando certo. Tem coisa sendo perpetuada nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Está levando isso para outras áreas da tua vida, quando na verdade era para ser curado. Sabe, esse negócio já era para estar no lugar, mas a gente não deixa Deus trabalhar onde tem que trabalhar na nossa vida. Mas eu quero falar algo para você. Talvez você cave, mas cavando ou não, para cavar tem que haver conversa, tem que procurar o local do conflito, tem que confrontar, tem que sentar. Famílias têm que conversar. Pai, eu te amo, você fez tudo por mim, mas eu me sinto assim. Isso vai doer nos dois, porque a gente acha que é suficiente. A gente acha que a gente fez, não, tu é ingrato, eu fiz o que eu podia, mas eu me sinto assim. Tem que estar pronto a ouvir, abrir o coração e a mente para ouvir e entender, a falar também a tua versão, e o outro lado tem que estar pronto também. Mas cavando ou não, a resposta pode não ser a que você quer. Então, no nome de Jesus, irmãos, precisa ser curado de uma forma ou de outra. Ainda que a resposta não seja a que você quer, decida, tome uma posição. Senhor, cura-me para a honra e para a glória do teu nome. Sabe, não dá para mudar algumas coisas do passado. Pastor, alguns esqueceram com preferência. Eu era um patinho feio que tomava pancada. Isso não vai mudar.
mas seja curado para a honra e glória do Senhor. Tem gente que já até morreu, não vai ter como te pedir perdão mais, sabe? Mas Deus tem poder até para isso, para te libertar desse sentimento e você não levar isso para o seu nem para a sua casa. Seja curado para a honra e glória de Jesus. Sabe, quando sair desse encontro aqui, família, e agora eu estendo a parentela, conversa. Tira essa semana para orar por questões difíceis demais. Eu estou entrando em propósito para algumas famílias aqui. Algumas questões difíceis demais. Sabe? Difíceis mesmo. É mais difícil pastorear uma igreja de 50 membros do que uma igreja de 300. 300 você é só mais uma multidão, mais 60. Tudo é muito expressivo. Tudo que se fala, tudo que se faz. Você respira. Teu carro some dali. Cadê o carro? Quebrou de novo. Quebrou de novo. É assim. É mais difícil. É mais difícil uma igreja de 50, 60 membros. 300 não. Difícil. Ser liderança numa igreja de 60. Tudo que tu faz. Falou um negócio na porta. Presta mais, irmão. Enfim. 60, 50 membros. Mas somos uma família imperfeita. Tem preferências? Da forma de Deus não. Talvez na nossa família. Talvez alguns prefiram uma mensagem de uma mensagem do outro. Isso é uma palavra que eu posso estender à família de fé. Tem preferência que irmãos têm, ou se dá mais com um, mais com outro. Qual é da pregação do diácono Vamos, qual é da pregação da diaconisa Patrícia, da pastora, tem preferências, assim como qualquer família. Mas não há luz divina nas preferências. Se houvesse, não teria. Sabe? A igreja é como uma família. Mas aqui a pastora Janice, ela é minha irmã. Até isso a gente precisa entender. Você não vai chamar a atenção do teu filho numa igreja como se fosse na tua casa. Até isso é como é uma comparação. Tem coisas iguais. Mas aquela é minha irmã. Que teu filho é tua irmã em Cristo. Teu marido é teu irmão em Cristo. É o diácono Carlos. É o presbítero Fábio. É a diaconisa Simone. Sabe, aquela é minha irmã. Então até a forma de falar, de tratar, não vou chegar ali e falar de qualquer... Como eu falo, não. Irmão Miguel. Irmã Júlia. E para botar isso dentro da cabeça do pastor, para botar isso dentro da sua cabeça, somos imperfeitos. Precisamos conversar, desenterrar. Tem coisas que é só conversar e pronto. Você nem conversa, nem se liberta, nem senta para tratar, vive mal, tem que se abrir. Mãe, eu tenho um vazio imenso no meu coração, me perdoa. A senhora faz tudo por mim, fez tudo por mim, mas desse vazio tem que se abrir, tem que pedir ajuda. Vai deixar chegar no nível onde quase não dá mais para resgatar, para puxar. Tem que pedir ajuda, tem que falar a verdade. Isso vai nos quebrar, vai. Porque eu acho que eu sou suficiente para o meu filho, para minha esposa. Mas eu não sou, você não é. Mas eu criei sozinho, pastor, mas ainda assim você não é suficiente. Faltou um monte de coisa aí. E é só Deus que vai poder colocar no lugar. Sabe, irmãos, eu já não me sinto mal por ser insuficiente. Porque eu entendo que eu não consigo preencher tudo. E quero declarar, se você está passando por essa fase, pastor, estou me sentindo mal e me culpo, me sinto suficiente, eu declaro sobre a tua vida. Não se sinta. Você não é tão grande assim para cobrir tudo na vida daqueles que você ama. Mas Deus é. Aleluia. Já passei o suficiente para Ele. Falo, Senhor, cuida de Miguel. Preenche os vazios na vida de Júlia. Eu não posso mais preencher. Eu não tenho mais como lutar. Eu só posso orientar e orar para que Deus faça. E Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Então, famílias, conflito. Cuida das pequenas coisas agora. Faça ponte entre os seus. E não queira mudar os desígnios de Deus, porque você não vai conseguir. Às vezes o menor da casa é aquele que Deus vai levantar como coluna para te sustentar lá na frente, dependente da tua preferência. Nós fazemos os nossos campeões, irmãos. Deus tem os dele. E esses vão prevalecer. Não tem jeito. Porque Deus nos ajuda. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já passei do meu horário. Tem parente aqui? Tem alguém sozinho aqui nessa noite? Acho que não, né?